você ligado na programação da TV Viena, nós estamos começando um novo programa. Esse programa ele tem o objetivo de mostrar as pessoas que fazem a nossa cidade. As pessoas que são as pedras fundamentais para que a nossa comunidade seja hoje a líder do Vale do Paranapanema. Certo? Uma cidade onde hoje todo o vale migra, um vale aí de aproximadamente 380 mil habitantes. E para isso nós queremos apresentar as pessoas que fazem da cidade de Assis líder da nossa região. E hoje nós estamos trazendo o Felipe aqui com a gente e vai se apresentar, Felipe, e falar um pouquinho da sua atividade profissional aqui dentro da nossa cidade. Mas antes disso, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação acadêmica e qual a sua cidade de origem. Perfeitamente. Antes de mais nada, queria agradecer o convite, TV Viena, Marcos Flash, obrigado por estar aqui, é um prazer. Eu sou carioca, da Gema, nasci no Rio de Janeiro, morava na Barra da Tijuca. A minha formação acadêmica começou pela medicina veterinária. Ok. Fiz uma primeira faculdade na idade comum, lá normal, depois do colégio, de medicina veterinária. Depois me interessei pelo direito. Perfeito. Aí fiz a faculdade de direito e parti para os concursos públicos. Como o cartório se transformou em concurso público, eu fiz concurso para cartório, passei num cartório no Rio de Janeiro, depois passei em outro concurso público no estado de São Paulo, escolhi o cartório de Assis e me mudei para cá há cerca de 5 anos. Perfeito. Olha, prazer estar recebendo você aqui em Assis, viu? E realmente um trabalho que é muitas vezes polêmico ou desconhecido para muitas pessoas. E a gente gostaria de estar falando a respeito disso, né? Bom, um concurso público foi onde você ingressou. Certo? Agora, o tabelião, qual é a função dele lá dentro do cartório, certo? Como reger isso aí? Existe uma regra? Você determina valores? Você determina horário de funcionamento? Como que é regido, então, e também é supervisionado esse trabalho do cartório? Perfeitamente. O cartório, ele é dividido porque a função é pública do tabelião. O tabelião, quando é aprovado no concurso público e recebe outorga de tomar conta de determinado cartório em determinada cidade, ele recebe do Estado o que nós chamamos de fé pública. Então, o que acontece na presença do tabelião tem uma presunção de veracidade. Ok. Isso pode servir para prova, para várias coisas dentro do direito. Então, a função é pública, mas o exercício do cartório é privado. Então, o tabelião que vai contratar, demitir, pagar o aluguel, pagar a luz. O preço do serviço do cartório, que você me perguntou, e as pessoas têm muita dúvida sobre isso, ele é mais do que tabelado, ele é feito por lei. Então, os emolumentos, que é o nome que se dá, o que se paga, a taxa que se paga no cartório, ela tem natureza de tributo. Então, é como um imposto. E para mudar o preço disso tem que ser por lei, tem que ser feito no exercício anterior, 1 ano antes, tem que ter um prazo de 90 dias, como qualquer imposto que tem no Brasil. Perfeito. Então tem natureza jurídica de imposto. Qualquer cartório em São Paulo, ele tem os serviços, vão ter o mesmo preço. Porque todo mundo tem que obedecer a mesma lei. Bom, aqui em Assis nós temos, se não me engano, 4 cartórios, né? Um que faz o casamento, um que registra imóveis e tal, e mais 2, né? Vamos falar um pouquinho especificamente de serviço de cada um, porque é separado, né? A gente vai entrar dentro do seu específico, mas nós sabemos que existe essa divisão, não é? Existe. São 2 cartórios de notas e protestos. Ok. Eu sou tabelião de um dos cartórios de notas, tem outro tabelião, Lorival, muito competente, também aprovado no concurso público. Então nós fazemos notas e protestos, agrega. Tem um cartório que agrega 3 tipos de cartório, que é o registro de imóveis, títulos e documentos e registro civil de pessoa jurídica. Okay. Esses 3 ficam juntos. O titular de lá, o Vinícius, também é aprovado em concurso público. E tem os RCPNs, que cuidam da pessoa física, nascimento, casamento e óbito. Okay. Esse tem que ter um cartório para cada distrito. Mas aqui em Assis, no distrito de Assis, tem um RCPN ali perto da Rui Barbosa. Perfeito. Bom, quer dizer, é uma coisa que é legal a gente estar explicando, porque muitas vezes a gente sabe que existe, mas não sabe o mecanismo, não é isso? Não sabe para que é cada um. Exatamente. Você, no cartório você vai em um, aí o outro indica que é o outro, aí você vai andando, você nunca sabe para onde tem que ir. Perfeito. Para você que entrou agora na nossa programação, você está vendo um programa novo que nós estamos estreando hoje, que é o programa Gente que Faz, que tem o objetivo de mostrar as pessoas que fazem a nossa comunidade, as pessoas que fazem com que Assis seja o líder do Vale do Paranapanema. E nesse primeiro programa recebendo o Felipe, que é o segundo cartorário aqui da cidade de Assis.
certo? É o titular do segundo cartório de notas e protestos de acisos, não é isso, Felipe? Exatamente. E no início nós falamos, né, que a vinda do Felipe para cá foi através de um concurso onde ele então se tornou o segundo cartorário. Agora, Felipe, qual é a formação que precisa ter para que possa participar de um concurso desse, certo? Para então estar à frente de um importante serviço como esse que é prestado aqui em nossa cidade. Perfeitamente, é uma ótima pergunta, Marcos. Por quê? O Brasil já teve 8 constituições federais: 1824, 1891, 34, 37, 46, 67, 69 e a nossa Constituição Cidadã, que é a atual Constituição de 1988. Ok. Durante as 7 primeiras constituições, o sistema de titularidade dos cartórios era feito pelo sistema de privilégio. Ele era um presente que o monarca, o rei, dava, depois os governadores dos estados davam para pessoas segundo seus critérios. Ou pessoa que ele achava competente, ou amigo, ou quem merecia por algum motivo. E esse presente, ele passava de pai para filho, era vitalício e hereditário. Ok. Então aconteceu e foi assim durante quase 500 anos. Em 1998, o artigo 236 da Constituição Federal determinou o fim do sistema de privilégio e passou a exigir aprovação em concurso público para que alguém possa assumir o serviço de cartório. E também cortou esse negócio da hereditariedade. Perfeito. Se o tabelião morre, o cartório entra para um novo concurso. Então passou a utilizar o sistema da meritocracia. Ok. Esse é um concurso jurídico, como qualquer concurso do direito, como concurso para juiz, magistratura, para o Ministério Público, Defensoria Pública, delegado. Então é um concurso que exige que a pessoa seja bacharel em direito. Agora, Felipe, nós percebemos assim, né? Tem algumas assinaturas que você assina para você reconhecer firma, vai ao cartório e a pessoa pergunta: onde você tem firma, né? Ah, tem tal cartório, vai lá. E tem umas que são presenciais, né? Tem que ser feito na frente do tabelião ou o responsável que foi eleito ali para esse momento, certo? Explica para mim, né, como é que é esse trâmite aí e qual a veracidade, né? Você disse que é você hoje, então, dentro do seu cartório, é quem dá o aval, a veracidade para aquele ato que está sendo feito naquele momento. É a fé pública. Isso. Então o tabelião, ele dá a fé pública e ele passa essa fé pública para os seus substitutos, Ok. para as pessoas que o ajudam no cartório. O reconhecimento de firmas é um ato notarial do cartório de notas. O reconhecimento de firma, ele serve para quê? Para que a pessoa que recebe aquele documento tenha certeza que quem assinou foi o titular da assinatura, Ok. e não um falsário. Existem 2 tipos de reconhecimento: o reconhecimento por semelhança, que ele é menos seguro, e o reconhecimento por autenticidade, que é o mais seguro. Ok. Por semelhança, o signatário não precisa ir ao cartório. Basta levar o documento e o tabelião vai fazer o confronto com a firma que está depositada na serventia, com a firma que está depositada no cartório. E se tiver o confronto técnico, ela vai ser reconhecida. O reconhecimento por autenticidade, por outro lado, por ser mais seguro, ele depende da ida do signatário que vai assinar na frente da pessoa que vai fazer o reconhecimento. Perfeito. E aí vai ser conferido o documento de identidade, CPF. Por isso, quando você vai vender um carro, o Detran exige que esse reconhecimento seja por autenticidade. Porque já teve muito roubo, muito problema com reconhecimentos antigamente. Então, os atos mais importantes, quem recebe o documento exige que seja por autenticidade, que vai dar uma segurança maior para ele. Agora, o trabalho de vocês não se confere simplesmente atrás do balcão, né? Vamos pensar aí um pouquinho nas novelas, nos filmes que a gente assiste. A pessoa está morrendo e leva o tabelião para fazer o testamento e tal. Esse serviço vocês também podem fazer, sair fora do estabelecimento de vocês, e uma pessoa que está acamada precisa fazer uma assinatura e tal. Acho que isso é uma coisa que é legal, né? Ou isso é mito, é lenda de televisão? Não, não é lenda. O tabelião, ele tem a competência no município do seu cartório. Ok. Então, precisando, ele sai do cartório dentro da região do seu município. Então, além desses atos de balcão, que são reconhecimento de firma, autenticações, o cartório de notas faz o quê? Escrituras de compra e venda, doação com reserva de usufruto, testamento, é um ato que é bem utilizado. Agora nós fazemos também divórcios, inventários, que são os divórcios e inventários extrajudiciais, que saíram do Poder Judiciário e foram para o extrajudicial, que é o cartório. O cartório serve de apoio ao Poder Judiciário. Perfeito. Então, a tendência hoje chama desjudicialização. Tirar coisas dos juízes que estão abarrotados
e colocar nos cartórios, principalmente as coisas que não tem muito conflito de interesse. Perfeito. Então, se você vai fazer um divórcio, um inventário, todos estão de acordo, todos são maiores e capazes, você não precisa mais ir para a justiça. Você vai e resolve no cartório, rapidamente. Perfeito. Olha, realmente é um assunto bastante extensivo, complexo, né? E a gente vai perguntando porque a gente, muitas vezes, vai lá simplesmente reconhecer uma firma, né? Não sabe o que está envolvido por trás, qual é a estrutura que é feita esse tipo de atendimento. Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu estou de volta, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito desse trabalho importante que o Felipe vem fazendo aqui dentro da nossa cidade, certo? Como nós já dissemos aí então, hoje com 4 cartórios, cada um com a sua peculiaridade, certo? Com o seu serviço específico. Fique um pouquinho com a gente, daqui a pouquinho eu estou de volta, fique ligado. Por que você decidiu se tornar treinador? Espera um pouquinho só. Quando a coisa esquenta, a gente tem que ficar frio. E a Multiar tem uma baita de uma linha de produtos para você ser o camisa 10. Multiar, o melhor clima da estação. Para você ligado na nossa programação, nós estamos de volta com o nosso programa Gente que Faz. É o programa onde nós estamos trazendo convidados, são as pessoas que fazem a nossa comunidade, fazem a nossa cidade. E hoje recebendo Felipe, que é o segundo cartorário da nossa cidade, e nós estamos falando um pouquinho aqui dos trabalhos que são desenvolvidos. E acho que uma grande dúvida, Felipe, é o seguinte: comprei a minha casa, fui lá, paguei tudo certinho, não registrei a minha escritura porque ou era caro, ou não achava importante, ou até muitas vezes por ignorância. Corro o risco de perder esse imóvel? Então vamos falar isso por etapas, que é bem importante. Primeiro, o artigo 108 do Código Civil exige para a validade do negócio, para a validade da compra e venda, que qualquer imóvel no valor acima de 30 salários mínimos, esse contrato seja feito por escritura pública. Ok. Então esse é o primeiro passo. Você vai comprar um imóvel, ele custa mais de 30 salários mínimos, você tem que ir no cartório de notas para fazer a escritura pública. O que é a escritura pública? É o contrato de compra e venda, só com a fé pública do tabelião. Okay. Então o tabelião vai falar que o vendedor disse que era dono do imóvel, o vendedor disse o preço, o comprador aceitou o preço, o comprador pagou. Isso tudo vai ser colocado nessa escritura. O tabelião, no cartório de notas, fazendo escritura pública, ele vai levantar todos os documentos necessários. São os documentos pessoais, fiscais e o imóvel, que nós chamamos de matrícula, que é a identidade do imóvel. Tudo que ele tem, se ele está disponível, se ele tem algum impedimento, uma penhora, alguma outra coisa. Então você fez a escritura pública. A escritura pública é o contrato de compra e venda. Certo? Ok. No Brasil, nós usamos uma regra que é diferente do direito francês. No Brasil, o contrato não transfere a propriedade. Então, nós falamos que só é dono quem registra. Ok. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu compre a sua caneta. Nos bens móveis, o fato de eu comprar a sua caneta e você aceitar me vender, eu ainda não sou dono da sua caneta. Eu te paguei, okay, e eu só vou ser dono na hora que você me entrega a caneta. Isso chama tradição no direito. Na hora que você me entrega a caneta, eu sou dono. Isso tem uma consequência muito importante no direito. Porque tem um brocado romano que diz res perit dominus. A coisa perece para o dono. Okay. Se eu compro a sua caneta, te pago, você ainda não me entregou e cai um raio e destrói a caneta ainda era sua. Então você tem que me devolver o dinheiro. Perfeito. Se eu te pago, você me entrega a caneta e cai um raio, a caneta já era minha. Então eu perdi a caneta e você pode ficar com o seu dinheiro. Isso para bens móveis. Para bens imóveis, a propriedade não passa na escritura. Ela passa no registro. Okay. Então a pessoa, o comprador, tem que pegar aquela escritura do cartório de notas, sair do cartório de notas, entrar no cartório de registro de imóveis e registrar. Na hora que ele registra, ele é dono do imóvel. Se ele não faz isso, tem um risco do vendedor, sendo uma pessoa não do bem, ela pode vender novamente. Mesmo que tenha outras consequências criminais,
Só que aquele comprador não é o dono do imóvel. Perfeito. Outra pessoa pode passar a ser compradora. Inclusive a gente tem visto aí muitas histórias, né? Eu comprei uma casa, mas o cara devia para Receita e aí veio uma penhora em cima e tal e ele não tinha feito o registro, né? E muitas vezes vem o dissabor realmente de você voltar a pagar aluguel novamente. Exatamente. Então no registro de imóveis nós temos uma historicidade, é o princípio da continuidade. Então, se você demorou para registrar e aconteceu algum evento que indisponibilizou o imóvel, depois você não consegue registrar mais. Agora, quando eu vou comprar um imóvel, eu posso simplesmente chegar lá, estou comprando a casa aqui do Felipe e tal, você podia ver para mim se ele está zerado na praça? Então, o tabelião vai pedir vai se cercar de todas as garantias, todas as certidões necessárias e vai te dar uma certa segurança de que aquele imóvel está ok. Bom, isso não é só imóvel, né? Muitas vezes até um carro, né, também, porque muitas vezes a pessoa tem alguma pendência, seja ela com a receita do município, do estado ou da federação, ou até dívidas que esse imóvel já está penhorado em algum processo, né? Isso vai aparecer. Vai aparecer. Aí o tabelião não vai fazer a venda ou vai falar para o comprador que ele vai ter que assumir os seus riscos. Perfeito. Olha, você veja que é um trabalho realmente complexo, né? A gente vê ali, passa, né? Muitas vezes lá também fazendo, né? Algum registro, alguma coisa, a gente não imagina as coisas que acontecem lá dentro. Agora, uma coisa importante que você falou também, né, que hoje o divórcio ele está mais simples, né? A pessoa tendo consenso entre ambas as partes, você pode fazer direto ali também, sem grandes transtornos para as pessoas, né? Tanto o divórcio quanto o inventário. Ok. Que eram 2 atos que só podiam ser feitos na frente do juiz. A lei, há pouco tempo, alguns anos atrás, mudou. Então ela diz o seguinte: no divórcio, se o casal não tem filhos menores ou incapazes, e se estão de acordo com as cláusulas desse divórcio, quanto ao nome, quanto à pensão, eles podem ir com auxílio de um advogado no cartório e fazer esse divórcio por escritura pública. E o inventário, se todos os herdeiros são maiores e capazes, e se não tem testamento válido, também com o advogado eles podem ir no cartório fazer um inventário extrajudicial. Ou seja, se tiver filho menor ou incapaz e se tiver testamento ou filho menor incapaz no inventário, continua precisando ir na justiça. Perfeito. Agora, alguns tipos de trabalho também aí que a gente poderia, imagino até que deva ser por lá. Meu filho é menor, vai viajar para Disney e tal, vai com uma equipe ou com uma empresa X. É lá também que eu vou fazer esse documento para que, ou simples uma viagem, né, aqui dentro de ônibus, aí vai daqui para São Paulo, vai visitar a avó, passar as férias e tal. É lá também que a gente deve ir para fazer esse documento? Exatamente. Esse documento hoje mudou. Então o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele regulamentou a viagem de crianças e adolescentes para o exterior. Ok. Então ela fala mais ou menos assim: nenhuma criança pode viajar desacompanhada dos pais com um estrangeiro para fora do Brasil sem autorização judicial. Ok. Por quê? Para evitar que pessoas levem as crianças do Brasil com aquelas adoções irregulares, aquela coisa toda. Com os pais, tendo um dos pais viajando para o exterior, o outro pai tem que fazer uma autorização, assinar uma autorização. E essa autorização ela vai ser feita por reconhecimento de firma. E esse reconhecimento de firma é feito no cartório de notas, que antigamente era feito por autenticidade, precisava ir lá o signatário, hoje em dia pode ser por semelhança. Okay. Então basta levar o documento assinado por um dos pais, que vai viajar com o outro, e aí vai reconhecer a firma que ele está dando a permissão de sair do país. Olha, isso aí é uma coisa até que eu quero chamar a sua atenção que está assistindo o nosso programa, porque de repente tem aquela, vai viajar com o tio e tal, né, vai para uma praia, vai para não sei onde, e numa blitz qualquer aí acaba tendo um dissabor e essa viagem gostosa acaba sendo um transtorno. Nem sai do aeroporto. Se não tiver a presença dos dois, do pai e da mãe, os dois precisam autorizar. Isso. Até mesmo de carro, né? De repente você dá uma carona, eu vou pra praia, vou levar a namorada que é menor, seja lá o que for aí do filho, né? Tem que ter um documento, tem que ter autorização. Olha, esse é um trabalho responsável realmente aí, olha, eu imagino a sua cabeça como é que anda trazendo essa responsabilidade muito grande dos atos que são cometidos, né? E para isso você teve que se cercar de pessoas competentes e um sistema de informatização também muito competente, né? Para que você tenha tranquilidade também, porque o ônus e também as coisas ruins caem em cima de você. Exatamente. Como hoje a cabeça do negócio. Exatamente. Né? Então o tabelião ele é responsável pelos atos que ele pratica. Okay. Então a gente não pode errar. O tabelião não pode errar. Então nós temos um sistema especializado para cartórios, existem firmas especializadas para isso. As pessoas contratadas geralmente são bacharéis em direito ou estudantes de direito, mas são pessoas que vão aprendendo e são capacitadas. Nesse caso da equipe de funcionários que trabalham lá, não precisam ser concursadas, e sim
passa por um crivo X que você deve ter lá um sistema todo seu, né? O concursado é só o titular. Ok. No meu caso, no meu cartório, eu faço uma prova. Ok. Faço uma prova de admissão, mas não um concurso. Ok. É só para ver se a pessoa entende alguma coisa de cartório. Eu dou um prazo para ela estudar e aí ela vem, vamos ver a capacidade intelectual, técnica. Inclusive a gente, né, eu sou como usuário, né, tem pessoas lá que já fazem bastante tempo, né, que a gente tem até uma certa afinidade, assim, mas de saber quem é, né? Isso é legal, né? Saber que já faz parte do acervo do cartório. Com certeza. O titular às vezes muda, mas a pessoa continua. Perfeito. Você fala que já faz parte do acervo. Bom, no seu caso são 2 cartórios, né? Vamos por para baixo da linha um cartório, para cima é outro, para o norte, para o sul, não tem nada disso, não. Né? Você atende o tabelião de notas, ele é de livre escolha do cidadão. Ok. Então a pessoa pode escolher qualquer tabelião. De qualquer lugar do Brasil, inclusive. Entendi. Eu moro em Assis, vou vender um imóvel de Assis para você que mora em Assis. Eu posso fazer no tabelião de Manaus. Ok. Então o tabelião é de livre escolha. E no caso de Assis tem 2 tabeliões, a pessoa também escolhe, por afinidade, por confiança, etc. O registro, sim, ele é localizado. Aí tem o princípio da territorialidade. Ok. Então eu vendi meu imóvel de Assis, mas fui lá em Manaus fazer a escritura. Depois eu tenho que trazer e registrar aqui em Assis. Bom, Felipe, e agora vamos falar de um outro assunto aí que eu acho que é meio polêmico também, né? Então a gente até vê algumas coisas que são muito engraçadas, quando na hora de escolher o nome do filho, né? Então o pai e a mãe e tal, tiveram o neném, aí vão colocar lá, né, 1, 2, 3 de Oliveira 4, sei lá, aquelas absurdas que a gente vê até na internet e tal, que até acaba virando piada. Como é que o cartório se comporta hoje quando chegam uns absurdos assim dentro do dia a dia de vocês? Essas histórias são cômicas para todo mundo, mas são trágicas para o titular do nome. Ok. Que a pessoa vai sofrer bullying, vai sofrer a vida toda com o nome mal escolhido. Então, o registrador civil, que é o titular do RCPN, que é aquele cartório que eu falei de nascimento, casamento e óbito, ok, ele é instruído, ele tem o dever legal de impedir que os pais escolham nomes que exponham seu filho ao ridículo. Ok. Então o nome é escolhido pelo pai e pela mãe no momento do registro de nascimento. Se o titular do RCPN, lá, o registrador, achar que aquele nome pode expor a criança ao ridículo, o titular pode se negar a registrar esse nome. E vai explicar, fazer toda a explicação para a pessoa entender e tentar escolher outro nome. Se a pessoa insistir naquele nome, achar que não vai expor ao ridículo, aí já sai da esfera do titular do cartório e ele vai remeter isso num processo chamado processo de dúvida para o seu juiz corregedor, que aí sim, sendo juiz, vai tomar a decisão final. Se esse nome pode ser registrado ou não. Que realmente deve acontecer algumas coisas meio hilárias, né? Antigamente, registrava o nome. Entendi. Os nomes estranhos. Então, realmente, tinham nomes absurdos. Hoje em dia, com essa instrução e com concurso, as pessoas estão muito mais bem preparadas. Então, hoje já diminuiu a quantidade de nomes excêntricos, assim. Bom, perfeito. Bom, a gente entrou um pouquinho na área da família aí. Eu acho que uma coisa também que a gente poderia falar um pouquinho, a gente pode até voltar futuramente a falar nisso, mas a respeito da herança, né? Então, foi lá, aconteceu um acidente, morreu o marido, a esposa, morreu os filhos. Diz a lenda que tem que seguir uma ordem cronológica, quem morreu primeiro, quem morreu depois, para ver onde é que esses bens vão parar quando, infelizmente, a família acabou naquele momento ali. A família que eu digo é pai, esposa, pai, mãe e filhos, né? Como é que se comporta isso? Como é que é feito esse processo? Então vou responder essa pergunta específica, e depois vou falar da regra geral. Okay. Então, realmente, diz a lenda disso, acontece lá na Alemanha. Entendi. Na Alemanha existe uma ordem legal que diz que o mais velho morreu primeiro. No Brasil, não. No Brasil, se morrer todo mundo junto num acidente, se chama comoriência. Okay. É a morte simultânea de pessoas que são herdáveis entre si. Na comoriência, uma pessoa não herda da outra. Okay. Então, você tem um casal. O patrimônio da mulher morreu pai, mãe e filho. Então, o patrimônio da mulher vai para a mãe e para o pai dela, para os ascendentes. O do pai vai para os ascendentes dele. E o do filho, tem que ver se tem patrimônio, iria para os avós. Um não vai herdar do outro, porque eles morreram no mesmo instante. Ok. Mas essa não é a regra. Isso acontece eventualmente em acidentes. A regra geral qual é? 50% do patrimônio de qualquer pessoa tem que ir para os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? São 3 categorias de herdeiros necessários. Os descendentes, filho, neto, bisneto, ascendentes e o cônjuge. O cônjuge também passou a ser herdeiro necessário com o Código Civil de 2002.
Ele não era em 1916, o Código Bevilacqua, passou a ser herdeiro necessário no Código Civil moderno. Então, 50% do patrimônio de qualquer pessoa tem que ir para o herdeiro necessário. Se ele tem um herdeiro necessário, ele pode dispor por testamento da outra metade dos bens dele. Então eu posso deixar metade dos meus bens para você. A outra metade vai para meus filhos, cônjuges, ascendentes. Se ele não tem herdeiros necessários, ele nunca foi casado, não tem pai vivo, avô vivo, não tem filho, não tem ninguém que é herdeiro necessário, aí ele pode, por testamento, dispor de 100% do seu patrimônio para quem quiser, para uma instituição de caridade, para quem ele achar, para um tio. Não tendo testamento? Não tendo testamento, aí vão ser chamados outros herdeiros que não são necessários. Okay. Então são os colaterais. Então vai ser o irmão, vai ser o tio, o sobrinho, a lei faz uma ordem. Não tendo familiar nenhum colateral, fica para o município. Perfeito. E aí vai usar esse terreno para fazer escola, vai usar para educação. Perfeito. Olha, a gente até, vou fazer uma pergunta para você agora, que é até meio polêmica, a gente não está aqui para discutir nenhum tipo de relação, tá? Mas hoje está muito comum, né? Não casar mais oficialmente, né? Seja na igreja, ou seja no cartório, ou no civil, como é dito, certo? E também, muitas vezes, união estável entre pessoas do mesmo sexo, que também não são oficializadas, apesar de hoje a lei permitir. Como é que se comporta isso também, né? Vai ter que provar que morava junto, ou não só rachava o apartamento, né? Porque aí a família vai querer brigar por esses bens aí, né? Ah, não, só moravam juntos, rachava o apartamento, não tinha união, né? Como é que vai se comprovar isso aí? Deve ser uma polêmica também para vocês lá. A questão da união estável tem evoluído muito, porque tem várias mudanças na lei. Então, por exemplo, a convivente hoje é herdeira, assim como a esposa é herdeira, que eu falei agora, herdeira necessária, a convivente também é herdeira de outro tipo de bem, tem uma outra divisão. Então, o Instituto da União Estável cresceu muito. Cresceu tanto que antigamente, como é que é? Você tinha que ter uma relação pública duradoura e quando terminasse a União Estável por morte, por separação, você ia provar isso em juízo. Então você ia provar, levava testemunha, que você vivia tanto tempo, no começo tinha um prazo, hoje não tem prazo. E hoje você pode, antes de terminar, você já pode oficializar a sua união estável. Então você vai no cartório de notas e faz uma escritura pública de união estável. Então você escolhe o regime de bens, você bota a data, e essa escritura também hoje pode ser registrada nesse cartório do RCPN lá das pessoas físicas. Perfeito. Então você registra não como casamento, mas tem um registro do livro E, que é um registro transitório, que você pode publicizar a tua união estável. Então você já vai poder ter problemas assim de previdência, já vai poder resolver. É uma família. A Constituição impede a diferença das famílias. Então a união estável é uma família. Então a pessoa pode ter vários direitos por estar em união estável. E por isso você pode oficializar isso antes de ter um problema. Olha, nosso programa está se encerrando, mas eu não posso terminar de fazer uma pergunta que é mais polêmica ainda. Quando a união é do mesmo sexo e não for oficializado ou for oficializado, como é que isso se comporta? Isso evoluiu demais no último ano. Porque o Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima do país, num caso concreto, interpretando a Constituição Federal, percebeu que a Constituição não exige a diversidade de sexos para o casamento. Então hoje você pode fazer união estável e pode fazer casamento oficial no cartório, no RCPN, de pessoas do mesmo sexo. Então a união estável pode ser de homem e mulher, mulher e mulher. E o casamento também pode ser de um casal homem com homem, mulher com mulher. Perfeito. Olha, você que está assistindo o nosso programa, como nós já dissemos, é o primeiro programa do Gente que Faz. Felipe deixou seus afazeres, veio aqui com a gente passar um pouquinho, né, da sua história, da maneira com que ele é uma célula que está fazendo a nossa comunidade, fazendo a nossa cidade com um trabalho responsável, acreditando, investindo, certo? É isso que nós queremos. Eu quero agradecer a sua presença, viu, Felipe? Prazer estar recebendo você e dizer que é uma das pessoas aí que nós conhecemos recentemente que muito nos agrada ter a sua presença. Você é uma pessoa agradável, gostoso estar junto com você. Sabemos a maneira competente e responsável com que você conduz o seu negócio, com que você está fazendo com que a CIS se destaque dentro, sendo uma célula, né, que se destaca dentro da nossa comunidade, viu? Obrigado em estar com a gente aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço, parabenizo aí pelo canal TV Viena, pelo seu trabalho que eu venho assistindo na televisão. É uma honra estar aqui
falar, porque esse assunto é um pouco chato, é difícil, mas as pessoas precisam entender às vezes, porque elas precisam disso. Inclusive, vou ter que trazer você aqui, porque tem coisa para falar, hein? A gente vai falando. Enquanto tiver assunto, a gente vai falando. Perfeito, Filipe. Mais uma vez, obrigado. E é isso aí, olha, estamos terminando o nosso programa. Convido você a acessar o nosso site, assistir a nossa programação pela internet, com transmissão simultânea, pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador. O importante é saber o seguinte, TV IBN está com você. E nós temos novidade para vocês aí em breve. Aguarde que daqui a pouquinho tem muita coisa boa, muito programa novo entrando no ar aí. Você já teve a oportunidade de assistir o programa Mais Rural que está com a gente. O pessoal aí da Bota de Cano Alto, da Fivela Grande, o Chapéu de Aba Larga, junto com a gente também. É isso aí, TV Viena, você está aqui. Estamos encerrando então o nosso programa Gente que Faz e acompanhe a nossa programação que tem muita coisa feita com muito carinho para você. TV Viena, você está aqui.